Muito bem, gente. Então, na aula passada, falamos sobre as parábolas de Mateus, capítulo 13, e terminamos com a parábola do fermento. Lembram? E eu ensinei vocês errado para ver se tinha alguém que estava com a conexão boa, não é? E depois eu trouxe luz sobre a situação real. Muito bem, então na parábola do fermento a gente viu, vamos ler aqui de novo. O reino dos céus é semelhante ao fermento, eu estou no versículo 33, tá? Mateus 13, 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa é a parábola. Acaba aí, né? E aqui na nossa apostila, que você tem aí contigo, diz assim: o fermento sempre representa algo ruim. Então tem um monte de versículos aqui em que fala do pecado. O fermento é associado a pecado, o fermento dos fariseus é associado a transgressão, né? Falsa doutrina. E aqui houve uma interpretação dessa parábola, dizendo a massa fermentada é o cristianismo sendo corrompido por falsas doutrinas que dão origem a falsas religiões. É lógica a explicação aqui. Mas qual que é a situação aqui que não bate, que é ilógica? Vocês lembram? O que é ilógico? Isso. O reino dos céus, né? O reino dos céus é uma bênção, não é? Então, é semelhante ao fermento. E o fermento na Bíblia é sempre alguma coisa ruim? O fermento por si, fermento, não é uma coisa ruim. Agora, o fermento, às vezes, é posto na Bíblia trazendo a ideia de o pecado, a transgressão, o que é falso, né? O fermento dos fariseus, né? E aí se associa o reino dos céus igual ao fermento, então vamos explicar que é uma coisa ruim. Mas o reino dos céus não pode ser explicado como uma coisa ruim. Então isso não faz sentido. Então o que acaba acontecendo? O reino dos céus é igual ao fermento. Por quê? Porque se você pegar o mundo, é um monte de farinha. Amém? E se você pegar o fermento, que é o reino, né, o reino dos céus é o fermento, e você pegar o reino, e você diz para os teus discípulos, ide, né, bate na porta, e declara, é chegado a vós o reino, e expulsai os demônios, curai os enfermos. E isso é uma maneira de um fermento agir numa massa. E você ir na casa, declarar que é chegado o reino dos céus é o fermento. O fermento é uma coisa muito menor do que o bolo, amém? Do que a massa. Mas o fermento, uma vez misturado com a massa, nunca mais você consegue desmisturar. E uma vez que você põe o fermento lá, e você ativa o fermento, que é ativado com o quê? Fogo, temperatura, né? Põe fogo, e o fermento, ele entra em atividade e faz com que toda a farinha fique levedada e cresça. E, na verdade, assim, o mundo não pode menosprezar, e o mundo menospreza o cristianismo. O cristianismo verdadeiro, né? Não esse cristianismo de boca, mas o cristianismo de crente. Lembram dos crentes? Vocês lembram deles? Então, o mundo despreza. Esses caras, eles são uma subcultura. Uma subcultura não altera uma cultura. Para uma subcultura alterar uma cultura, o
que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós fomos colonizados por Portugal, ok? Vamos dar um exemplo do Brasil. Portugal era uma cultura e o Brasil uma subcultura de Portugal. A subcultura Brasil não altera a cultura. O que acontece é, a cultura altera uma subcultura. Então existem colonizadores e colonizados. Cultura, subcultura. Subcultura não altera a cultura. Como que faz para uma subcultura alterar uma cultura? Ela tem que crescer e virar uma cultura em si, e não uma subcultura. E é exatamente isso que ele está propondo aqui. O fermento é colocado na massa, aos olhos da cultura, que é o mundo, a farinha toda. Aquilo é uma coisinha, não tem como eles nos alterarem a cultura mundial, mas acontece que Deus é sabido, como diz a pastora Jane. Amém? Deus é sabido. Aí ele põe um pouquinho de fermento, que é o quê? O que é o fermento? O reino do céu é igual ao fermento. Amém? Então você manda a turma nas casas, declarando, é chegado a vós o reino, e expulsa os demônios. Por que expulsa os demônios e cura os enfermos? Porque quando é chegado o reino, muda as circunstâncias e muda a maneira de viver, muda a cultura. Antes, uma família podia estar vivendo com a cultura do mundo. E viver na cultura do mundo inclui doença e demônio. Mas quando é chegado a vós o reino e a pessoa recebe o reino, entra na minha casa. Aí, demônio e doença é ilegal no reino. Então, quando você anuncia, é chegado a vós o reino, isso é você está lançando o fermento. É chegado a vós o reino, amém? E a pessoa te recebe, abre a porta, entra na minha casa. E você ministra. O que Jesus manda fazer em seguida? Agora nós temos que alterar a cultura vigente. Né? Com esse pequeno fermento que a gente está lançando, a gente tem que alterar a cultura vigente. Estão comigo? E aí, o que você faz? Bom, agora, a enfermidade que antes era algo legal, era lícito no meio do mundo, agora é ilícito. Tem que sair. E demônio, que antigamente era lícito, agora é ilícito, tem que sair. Amém? Então você vai alterar a cultura do mundo. Uma subcultura precisa crescer e virar uma cultura para alterar uma cultura maior. Deus fez isso colocando um pouquinho de fermento na farinha. Amém? E aí a farinha vira, junto com o fermento, um bolo. O reino dos céus vai se expandir e vai tomar a terra. É isso que ele propõe na parábola. E quando o fermento, que somos nós, porque o reino de Deus está em nós, amém? O reino está em nós, amém? Então nós somos o fermento, amém? Você tem que chegar num lugar, o reino dos céus é como o fermento. Então você chega no lugar e você vai alterar as condições daquilo que é a massa, né? Você tem que mudar o coração dos corintianos, dos palmeirenses, dos são paulinos, mudar o coração de todo mundo. Agora vocês são de Cristo. Aleluia! E aí, como é que faz para mudar isso? Então, você é o fermento. E Deus pega e põe você na massa. E aí você altera a natureza da massa. Porque quando você se mistura com a massa já não é mais pura, ela tem fermento nela. Por quê? Porque ela ouviu você falar. Fica lá na cabeça dela. Brasa na cabeça. Então, nós somos o fermento. E nós é que somos responsáveis por alterar uma cultura. E aí, se você não se mexe,
O que é que Deus faz? Toca fogo em você. Acende fermento. Vamos lá. Você está muito geladão, né? Você está frio. Aí ele pega e suscita uma perseguição para você ficar quente. E aí você ir e interagir com a massa. Se você fica no seu lugar de conforto, Deus pega e fogo nele. Para você sair do lugar de conforto e alterar a massa. Beleza? Então vamos para a aula de hoje. Aleluia. Quinta parábola, tesouro escondido. Versículo 44. Tudo isso é Mateus 13, hein? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, e então, movido de gozo, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa é a parábola. Vamos lá para Êxodo 19, 5. Abra lá comigo. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Amém? Então, ele está falando aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, né? É um tesouro escondido no campo, ou um tesouro escondido na terra, tá? Está sendo traduzido aqui na parábola como um campo, mas um campo é um campo de terra. Então, é semelhante a um tesouro escondido na terra. E aqui em Êxodo 19, 5, a gente lê: atentamente ouvires a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Ele está esclarecendo aqui, nesse versículo, a parábola. Então, minha possessão peculiar dentre todos os povos é Israel. Amém? Amém? Minha possessão peculiar entre todos os povos é o tesouro. E o tesouro, que é Israel, está na terra, no planeta. É uma nação no meio de todas as outras nações. Estão entendendo? Minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E aí, voltando lá na parábola, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. É semelhante a Israel no meio das nações, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Para fazer um pouquinho mais de associação aí, só para você entender, lá eu fui em Israel agora em dezembro passado. E lá no Monte do Templo, ao redor do Monte do Templo, tem um bairro judaico também. Aquilo é dividido. Então tem uma parte oriental que é Palestina, e tem uma parte ocidental que é local judaico. Os judeus, proprietários de imóveis, ali ao redor do Monte do Templo, que é o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaque. Lá construíram-se os 2 templos que foram destruídos. E agora tem lá uma mesquita. Mas os judeus estão esperando o seu Messias, que vem para reinar. Amém? E o Messias vai reinar ali. E ali é o local de adoração onde vai estar o templo, lá naquele monte. Os judeus, sem querer, contemplam esta parábola e eles fazem contrato de locação, os judeus proprietários de apartamento, de casa, de imóvel comercial, fazem um contrato de locação com quem quiser alugar ali em volta do Monte Moriá, com uma cláusula que declara assim: em caso da chegada do Messias,
o imóvel deverá ser devolvido imediatamente. Quer alugar? Quer. Não quer? Não quer. Você acredita? Todos, ali é o metro quadrado mais caro do mundo. É o metro quadrado mais caro do mundo. Você pensou que era aqui na Vila Nova Conceição? Não é. É lá, do lado do templo. E se você quiser alugar, você assina uma cláusula que diz: em caso da chegada do Messias de Israel, o imóvel deverá ser devolvido imediatamente. Porque o judeuzão vai sair de Eilat, que é lá onde ele mora, que é Guarujá, ou como chama lá no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, e o judeuzão está morando lá em Eilat, né? É o balneário maravilhoso em Israel, muito lindo, e ele volta para estar lá na cara do Messias, não quer nem saber. Por quê? Porque Israel é um tesouro escondido no campo. É ali o assunto. Então, e a palavra propriedade no hebraico significa tesouro, né? Então, é uma propriedade no meio da terra. É isso que ele está querendo dizer. E aí, as pessoas, elas vendem tudo que tem para ter um pedacinho de... um apartamentozinho de 40 metros quadrados ali, na cara do rei, dos reis. Sexta parábola, pérola, versículos 45 e 46, diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Pérolas se encontram no mar, amém? Mar ou águas nas Escrituras significam nações, já vimos isso, né? As águas que vistes, aqui está escrito em Apocalipse 17:15 aí, as águas que vistes são povos, línguas, raças e nações, né? Pérola é a única joia feita organicamente. A igreja está sendo formada como um organismo. A pérola é a igreja. E o Senhor Jesus, que deu sua vida, também deu a vida para comprar a igreja. Deu a vida por nós. Então aqui o sentido da parábola é, ao contrário de terra, porque eu não sei se vocês sabem, Israel é da terra. Os olhos de Israel estão postos aqui, na terra, no planeta Terra. Eles têm posse da terra. Eles são um povo peculiar de Deus na terra. A igreja é cidadã celestial. Não somos deste reino. Nós somos celestiais. Deus vai retomar o seu assunto com Israel. Amém? Agora você deve estar perguntando aí na tua cabeça assim: não, espera aí. Ou você vira igreja e é salvo e vai para o céu, ou você não vira igreja e não é salvo e vai para o inferno. Que história é essa de Israel na terra? Então, quem é a igreja é uma pérola, é cidadão celestial, é uma pedra viva, uma pérola. Quem não é igreja, é Israel, é da terra. E quem é da terra não vai no arrebatamento, amém? Vai ficar aqui, amém? Estão comigo? E aí a palavra lá em Apocalipse declara: você começou a quebrar o pau, vocês fujam para os montes. Ai das grávidas, orem para que isso não aconteça no inverno, que Israel tem que passar pela tribulação. E tem israelita que vai passar pela tribulação e vai entrar para o reino milenar de Jesus e não se converteu. Alô? Teste, som. Tem a igreja que se converteu,
é uma pérola de grande valor, ela é pedra viva, vai para o céu e amém. Israel, não convertido, tá? Esquece agora a igreja tem israelita na igreja, amém? Os israelitas também se convertem, ok? E os palestinos também, ok? Então, toda essa turma que tem Cristo no coração foi para o céu. Ou como a noiva e casou com ele, ou depois que ele voltou das bodas e no meio daquela guerra toda e tribulação, se converteu, percebeu que o que o pastor falava era verdade, né? Puxa vida, o pastor sumiu. Então agora é minha vez, eu vou me converter de verdade. Então na tribulação ele muda, metanoia, agora eu vou me converter. Agora sim eu vou ser do meu amado, e o meu amado é meu, né? Porque antes eu ficava olhando aquela gente fanática, vai toda hora, e não sei o que lá, bom, perdi o bonde, fiquei aqui. Aí você vai se converter. Igualmente, aqueles que foram arrebatados para as bodas, quem se converteu e foi morto, não foi marcado pela besta, não adorou a besta, também vai para a festa das bodas. Então, a igreja, tanto aqui é a igreja noiva hoje, a apaixonada, como também a outra igreja, que é uma igreja que hoje não é apaixonada a nada, mas ela vai ficar aqui. Mas no meio da tribulação toda, ela vai se dar conta e vai, realmente, Jesus vai ser Senhor dela, né? Aí, essa igreja também vai ser tirada. Mas tem um Israel, que quando começa as dores e a tribulação, a palavra de Deus declara que eles foram escondidos no deserto. E eles vão e não vão se converter e não vão ser pegos pelo anticristo, porque o anticristo vai perseguir a igreja. Mas Israel vai ficar isolada e muitos dos israelitas vão entrar para o milênio. Estão comigo? Porque aí no milênio é que eles vão, a vida do homem vai ser diferente, os anos do homem vão ser como das árvores, e quem morrer com 100 anos vai morrer criança, pequeno, criança, no milênio, só nasce, não morre, nasce e não morre, e vai nascer um monte de incrédulo, e o diabo que está amarrado vai ser solto no final dos 1000 anos, e ele vai vir seduzir essa galera, e ele vai seduzir. E o número dessa galera que o diabo vai seduzir de novo é como a areia do mar. É um mundo de gente. Então, essa turma é da terra. Israel é apegado a esta terra. O assunto de Israel é vir o Messias para reinar sobre nós e nós tomarmos a terra. E aqui nós somos agora o povo de Deus, a terra é nossa, Ele é o rei, e nós somos o seu povo, e é aqui que a gente mora. A igreja tem uma vocação celestial, Israel tem uma vocação terrena. Entenderam? Amém. Próxima parábola, nós estamos explicando o reino, amém? Tem um monte de parábola para você entender as nuances todas, né? Ele vai descrever o reino, vai descrever como se descreve uma pessoa. Ele é mais moreno, ele é mais gordinho, usa óculos, ele não tem mais cabelo, ele não sei o que. Cada vez é uma parábola diferente. Uma sétima é a parábola da rede. 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, puxaram-na para a praia, e sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o reino dos céus é como uma rede, que é lançada e pega todo tipo de peixe. Tem os peixes bons,
e tem uns peixes ruins. Quando eu era pequenininho, lá na Praia Grande, aqui no litoral sul, a gente passava picaré. Alguém já passou picaré? Ninguém? Você pega uma rede de pesca de 50 metros de comprido e tem um poste grandão assim, de um lado ela é toda amarrada no poste e do outro lado outro poste. Então a gente vai em 10 caras e 5 pegam, os 5 mais altos pegam de um lado e os 5 mais baixos pegam do outro lado. E adivinha, os 5 mais altos vão na frente e entram no mar, reto no mar, tuf. Por que os mais altos? Porque são 50 metros de distância dos outros. Os baixinhos ficam aqui no raso e os altão ficam lá no fundo. Amém? Então você vai lá e você tem que puxar aquele negócio na pontinha do pé, assim, e todo mundo puxa. E os outros mais baixinhos ficam mais para o raso, que também está fundo para eles. Aí a gente dá uma volta, anda de lado com a rede no mar. Aí os de lá do fundo saem, dão uma volta e vão para a praia. Você pega aquela rede, eu já fiz aquilo muitas vezes. E de noite, né? 1h da manhã, o mar está geladão, você sai pulando e vem aquele monte de peixe, caranguejo, água-viva, e tudo quanto é tipo de coisa, pequenininho, grandão. E tem redes, já naquela época, oficiais, que são permitidas porque os peixes pequenininhos passam, não ficam, e tem redes que são uma barbaridade, né? A rede é pequenininha assim, você pega tudo que vem, e aí a gente tira, e aí tem que limpar aquilo. Então, aqui ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanhou toda espécie de peixes. A Bíblia declara que ninguém vem a Cristo se o Pai não o trouxer. Essa é a palavra trazer a rede. Ninguém vem a Cristo se o Pai não o trouxer na rede. Trouxer é a palavra usada para puxar a rede, trazer a rede. Ninguém vem a Cristo se o Pai não o arrastar. A pessoa vem a Cristo no arrastão de Deus. Então, a gente percebe que a gente lança as redes e as pessoas vêm a Cristo porque a rede é lançada e o Pai puxa e traz a Cristo, a Jesus. E vem de todo tipo de gente na rede. Agora, vem todo tipo de gente na rede e alguns são bons e outros não. Né? Graças a Deus vocês são todos bons. Eu sou o único aqui que não presto. E ele está falando isso de uma maneira profética ainda, declarando que puxaram-na para a praia e sentando-se puseram os bons em um cesto, os ruins, porém, lançaram fora. Aí ele completa a explicação e diz, no fim do mundo vai ser assim, viu? Porque o reino dos céus é como um cara que pesca, traz um monte de gente para Cristo. Mas no fim do mundo vai ser assim também, está escrito. Sairão anjos e separarão os maus dentre os justos. Quer dizer, isso que ele está explicando, que você puxa a rede, tem peixe de todo tipo, e tem bons e ruins. No fim, isso também vai ser assim, viu? Os anjos vão vir e vão, do mesmo jeitinho que a gente escolhe peixe bom e peixe ruim, eles vão escolher entre os bons e os ruins. Separarão os maus dentre os justos. Mas quem são os justos? Não existe nenhum justo. Só existem os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Ele é o justo. E nós temos que estar em Cristo. Então, quando o anjo vier, e você estiver lá na rede, lá no fim do mundo, amém? Vocês têm que estar em Cristo. Estar em Cristo é assim, ó. Está aqui você tem que estar em Cristo. Cristo é a palavra, amém? Ele é o Logos de Deus. Você tem que estar em Cristo. Se você estiver aqui escondido, quando o anjo vier e olhar para você, o que ele vai ver?
Jesus. Fala, o cara é bom, porque ele vê Jesus. Só tem ele de bom. E para a gente virar bom, a gente tem que se esconder nele. Tem que estar em Cristo, mergulhado em Cristo. Quando o anjo vem, ele vai olhar e vai falar, uau, esse é bom, vai para cá. E aí ele olha o outro e vê o outro pelado. Não tem Cristo nele. Fogo. E como é que a gente fica em Cristo? Como é que a gente fica em Cristo? Você tem que usar o teu livre-arbítrio que Deus te deu todo dia e decidir, não a minha vontade, mas a tua, Pai. É assim que a gente fica em Cristo. Mano, dá um trabalho louco, custa, viu? Porque a vida que é eterna nos foi dada de graça, tá? É tua, tó. Agora mantém a vida. Não é assim, qualquer preço. Não, você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. E é sutil o negócio. Sutil. Você tem o teu livre-arbítrio para escolher a justiça. Que é, o que é que Cristo faria aqui? Então vou fazer assim. Ou, Cristo, dá licença, fica aí um pouquinho que eu preciso resolver um problema aqui no banco. Eu já volto, vou falar com o gerente lá. Vamos dar uma batizada nesses números aqui, senão não sai esse empréstimo. E aí você volta do banco, pronto, eu já resolvi. É que isso aqui é, Senhor, o senhor não sabe como é que é. O negócio aqui é difícil, não é mole não, deixa que eu sei. E pega e volta para Cristo outra vez. Não dá. Então, estar em Cristo, para você ser achado no fim dos dias, como um peixe bom, Deus, os anjos vão te olhar e vão ver Cristo em você, é todo dia da tua vida hoje, todo o tempo. Eu tenho que usar o meu livre-arbítrio, porque, gente, assim, olha, você já deve ter ouvido falar que você tem que mortificar a carne, né? O que é mortificar a carne? Se furar todo dia? Não. Como é que a gente mortifica a carne? A carne é o teu desejo, a tua vontade. Você diz para ela, você não vai fazer e acabou. Não vai. Porque o que Jesus faria aqui nessa situação é isso, e é isso que você vai fazer. Mas isso vai dar um maior problema. Isso vai dar um maior problema. Você não está entendendo. Isso vai dar A tua carne fala assim com você. Você não está entendendo. Para com isso. Nem pensa numa coisa dessa. Você não pode abrir o bico. Fala nada para ninguém. Vai dar um maior problema. Não. E aí você tem que chegar e falar para a tua carne. Se aprontou, agora você vai se ferrar. Mas vamos fazer direito. Aí você está em Cristo. Rapaz, tem que pagar um preço. Não é fácil não. Mas quando chegar lá naquele dia, o anjo vai olhar para você e vai ver Cristo. Falar, yes, vamos. Então essa é a parábola da rede. Aleluia. E a oitava é a coisas novas e coisas velhas, versículos 51 e 52, declara: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, entendemos. E disse-lhes, por isso, todo escriba que se fez discípulo, o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Escriba é uma pessoa instruída. Um escriba, ele era responsável por copiar a Bíblia, pega um pergaminho, abre o pergaminho aqui, pega um pergaminho em branco e começa a copiar em letra hebraica, que é escrito da direita para a esquerda, todo igualzinho aquilo, sem mudar um tio nem uma cedilha, tudo igual. Tem que ser instruído, tem que ser legível, o cara tem que ser hábil. As pessoas realmente instruídas na Bíblia precisam saber distinguir que o Senhor repetiu profecias já dadas no Velho Testamento, mas também profetizou coisas novas. Então, o que nós estamos falando? Coisas velhas e coisas novas. Amém? Então,
O reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. As pessoas realmente instruídas na Bíblia precisam saber distinguir que o Senhor repetiu profecias já dadas no Velho Testamento, mas também profetizou coisas novas. É muito provável que as 4 primeiras parábolas descrevam o cenário histórico, humano deste período, enquanto que as 3 últimas, tesouro, pérola, rede, reflitam o lado de Deus. Podemos resumir o que estas parábolas ensinam sobre o curso da nossa época da seguinte maneira: haverá uma semeadura da palavra, através de toda a época, a qual será imitada por uma falsa semeadura. O reino assumirá uma proporção externa enorme e internamente será marcado por uma doutrina corrompida. Mesmo assim, o Senhor ganhará para si um tesouro peculiar, um povo formado dentre Israel e a igreja. Esta época terminará em julgamento, com os ímpios excluídos do reino a ser inaugurado, e os justos tomados para receberem as bênçãos do mesmo. Ok? Muito disso tinha sido profetizado e não é nada novo, e outras tantas coisas Jesus profetiza agora, que são coisas novas. Ele é o proprietário. Amém? Estão comigo? Mateus 24 e Mateus 25 são uma especialidade da casa, minha especialidade. Eu estudo muito isso. E Mateus 24 vai falar de escatologia. Nós vamos ter uma abertura para falar disso. Escatologia, bastante tempo. Então, nós não vamos entrar assim agora em pormenores. Eu dou umas pinceladas aqui já na escatologia, mas a gente vai aprofundar isso mais para frente. Mateus 24 e 25 é o maior discurso sobre o reino. Trata-se da última etapa do período em que o rei está ausente, a tribulação. Então, Mateus 24 fala de tribulação. Estudaremos esse período com detalhes mais adiante. Quando isto acontecer, a igreja verdadeira já terá sido arrebatada. O que é a igreja verdadeira? É a noiva. Terá sido arrebatada. Deus estará novamente tratando com a nação de Israel. E este povo será o portador da palavra de Deus para aquela época, a tribulação. Sua pregação anunciará novamente o reino. Então vamos ler o capítulo 24. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso daqui é holocausto? Não. Por que não? Porque nenhum deles foi martirizado por causa de Jesus. Não é por causa do nome de Jesus que aconteceu o holocausto com os judeus. Não foi por causa de... A perseguição aos judeus que confessam serem messiânicos já é agora. O cara, ele se declara messiânico, já não tem parte em Israel. Ele é perseguido por causa do nome de Jesus. Esse já é perseguido, né? Então,
sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Com quem aconteceu isso? Paulo, que foi decapitado em Roma, Estevão, que foi apedrejado, Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, e tantos que foram martirizados por causa do nome de Jesus, no Coliseu, nas praças, etc. Já começou, mas ainda vai muita gente padecer por causa do nome de Jesus. Quando? Quando a igreja, a noiva for retirada, sai com ela o caráter restritor do Espírito Santo que restringe o maligno. Tessalonicenses declara assim: agora sabemos o que o detém. Primeiro tem que vir a apostasia, quer dizer, a saída. A apostasia é a saída, mudança de um lugar para o outro. Primeiro tem que vir a apostasia. Nós saímos daqui. E o Espírito Santo que habita em nós sai com a gente. E esse caráter restritor do maligno sai da terra. Então o maligno está liberado para agir. Né? E aí, nesse tempo, o cristão vai ser martirizado. Vai ter uma religião mundial. E você tem que aderir à religião mundial, ou, se você disser, não, eu sou cristão, eu não vou adorar um Deus qualquer, que é o Deus dos islâmicos e dos budistas e dos hinduístas e nosso. Não, o meu é Jesus. Aí, por causa desse nome, se você não se tornar ecumênico e da religião mundial, você vai ser martirizado. Então aqui, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele está falando com os discípulos, amém? É muito importante a gente atentar com quem ele está falando, porque ele pode estar falando com Israel, ele pode estar falando com os discípulos. E falando com Israel é uma situação de reino, de segunda vinda, etc. Falando com discípulos é igreja. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por causa desse texto, eu entendo que, muita gente entende, principalmente agências missionárias, entendem que enquanto o Evangelho do Reino não for pregado a todas as nações do mundo inteiro, Jesus não arrebata ninguém. Eu não entendo isso. Eu entendo que nós estamos pregando para quem quiser ouvir. Agora, quando a igreja sair daqui, esse é o momento em que mais se vai pregar o Evangelho do Reino e o mundo inteiro vai ficar sabendo, no tempo da tribulação. Jesus vai ungir, selar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, para serem eles os responsáveis por evangelizar o mundo. Fora todos os cristãos que não foram arrebatados, que é a imensa maioria. A maior maioria das maiores. Quer meu chute? É só chute. Noiva é 2% da igreja. 98% fica. Isso é meu chute. Tem base bíblica para o meu chute. Não é assim um chute qualquer. Mas o número de pessoas que estão arrebatadas lá em cima no céu, lá em Apocalipse, é miríades de miríades e milhares de milhares. Se você traduzir esse número, miríades de miríades e milhares de milhares, dá um número entre 102 milhões e 200 milhões. Então, o número dos que estão no céu, que foram arrebatados, é uma coisa entre 100 e 200 milhões. Só que isso inclui Pedro, Paulo, Estevão e toda a galera de 2000 anos de igreja até hoje. E nós. Então, se você for arrebatar agora uma turma que está viva,
Quem é noiva? Né? A gente pergunta na igreja, quem é noiva? Quem está apaixonado por Jesus, que não vê o dia do casamento chegar? Eu! Aqui, ó. Tá bom. Ok, me engana que eu gosto. Quantos de vocês creem em Jesus como o Senhor? Abre lá em Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos capítulo 16. Versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Diz assim: E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Amém? Amém? Então, como é que a gente sabe se o cara crê ou não crê? Tem uns sinais que acompanham os que creem. Amém? Quais são os sinais que acompanham os que crerem? Quais são os sinais? Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Estes sinais acompanham os que crerem. Certo? Lá em Mateus capítulo 7, a gente leu que, mas Senhor, eu não expulsei demônio em teu nome, mas o Senhor, eu não falei em línguas, Senhor, eu não curei enfermos em teu nome, não te conheço. Quer dizer, tem que fazer isso aqui, porque esses sinais acompanham os que creem. Se você crê, estes sinais te acompanham. Se os sinais não te acompanham, você não crê. Alô? Vamos ler de novo quais são os sinais? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos fazer essas obras, e nós precisamos fazer elas com autenticidade, com o coração correto. Falando em nome de Jesus, e fazendo com o caráter de Jesus. Aí você não vai escutar um não te conheço. Tem que ter intimidade com Jesus e fazer as obras dele. Porque aí você creu. Para acontecer isso, você tem que falar com o teu livre-arbítrio, decidir não fazer a tua própria vontade e fazer o que Jesus manda. Todo dia. Tempo todo. Né? Nas mínimas coisas. Aí os sinais te acompanham. Então, continuando lá, em Mateus 24, nós estamos agora no versículo 15. Estamos lendo o capítulo de Mateus 24, que é tribulação. É o terceiro discurso que estamos estudando de Jesus. Primeiro as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, depois vem as parábolas de Mateus 13, e agora é esse terceiro discurso que é sobre o fim do tempo, fim dos dias. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vo-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, como eu já tinha dito a vocês, primeiro ele fala aqui sobre você vir a abominação da desolação, ou o abominável da desolação, como lá em Daniel. Quando vocês virem isso, o que é isso aí? O abominável da desolação, alguém sabe? Isso é o anticristo que está agora no poder. Ele fez um pacto por 7 anos com as nações, um pacto de paz, estabeleceu paz no Oriente Médio, reconstruiu o templo, e Israel está adorando no templo, e no meio dessa semana dos 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo, líder do mundo, vai se sentar dentro do templo, no santíssimo lugar, no santo dos santos, dentro do templo, e vocês agora vão me adorar porque eu sou Deus. Isso é o abominável da desolação. É o anticristo dentro do santo dos santos, se declarando como Deus. Esse é o projeto do diabo desde o começo. Ele quer ser igual a Deus e sentar no seu trono, subir no mais alto monte, ser igual ao Altíssimo. Então Deus está esperando isso acontecer para julgar o diabo. Então o anticristo, possuído pelo diabo, vai entrar no templo no meio da semana de 7 anos, 3 anos e meio, e você vai ver isso aqui. E ele está dizendo para Israel, quando vocês virem isso, fujam. Ora para isso não acontecer no sábado, porque eles não podem fugir no sábado. Na verdade, os judeus estão dando um nó em Deus aqui, né? Os judeus eles não podem andar uma distância de uma pedra. Eles só podem andar no sábado a distância de uma pedra. Pega uma pedra, você atira uma pedra, se você for bom, arremessador daqueles de beisebol, você atira uma pedra a 90 metros. Tá? É um limite. Então você só pode andar 90 metros no sábado, ok? Mas os judeus estão fazendo o quê? Andam com uma bolsa de pedra e atira, vai até lá, de lá ele atira mais uma e vai andando. O que é um absurdo do tamanho de um bonde. Lá em Israel tem elevador sabático, que no sábado você não pode apertar o botão do elevador. Então o elevador é automático, ele para em todos os andares e você fica lá. E quando chega ao teu andar, você desce. Não apertou o botão, não peca. É uma coisa de louco. Então ele está dizendo para você orar para que não aconteça no sábado, ai das grávidas, né? E ora para não ser no inverno, porque você vai fugir para o monte, né? 5 graus abaixo de zero. Eu fui lá agora no Monte Sinai, 5 graus abaixo de zero, no monte. Ora para não ser no inverno. Apesar que o Sinai é no Egito, mas o clima é igual. E não olha para trás, não volta para pegar a carteira, não volta para pegar os dólares, não volta para pegar nada, está aqui. Né? Não vai buscar tua capa, não vai pegar nada que você esqueceu, o iPhone, esquece. Oh, Jesus.
vai ter uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos, e veja só, aqui nós não participamos desse treco, hein? Nós estamos no céu, amém? Mas aqui tem uns escolhidos que Deus está de olho neles. Por isso eu te digo, tribulação é um tempo onde muita gente vai se converter. Caiu a ficha. Eles são escolhidos, mas eles serão escolhidos na tribulação. Já, assim, vocês já leram lá em Pedro que a palavra declara eleitos segundo a presciência de Deus. Está lá em 1 Pedro. Eleitos segundo a presciência de Deus. Então, Deus, que está fora do tempo, Ele enxerga o transcorrer do tempo inteirinho e vê que esse aqui eu posso chamar de eleito porque nesse dia aqui ele creu de todo o coração. Esse outro aqui também eu posso chamar de eleito porque passou um tempão depois daquele, mas ele também chegou e creu. Mas não aconteceu nada disso, nem isso, nem isso. Estamos antes da fundação do mundo. E Deus já chama você de eleito, eu de eleito, segundo a presciência de Deus. Então aqui tem os escolhidos. Tá, mas não chegou o dia dele ainda. Ele vai ser escolhido na tribulação. Ainda não começou a tribulação. Ele não é um escolhido. Mas Deus já o chama de escolhido, ou de eleito, segundo a presciência de Deus. Não quer dizer que Deus escolheu no lugar do cara. Quer dizer que o dia que ele escolheu ainda não chegou. Mas para Deus já chegou. Tudo bem? Então, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém? E aí ele fala no 27, porque se ficarem perguntando, dizendo, Jesus está ali, Jesus está lá, não está dentro de casa, não está lá no deserto, não vai atrás. Ele está falando, não vai atrás. Por que não vai atrás? Versículo 27. Porque assim como o relâmpago, nós já estudamos isso aqui, lembram? Qual é o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente? Relâmpago, aqui, é grande e resplandecente luz. Ok? Grande e resplandecente luz é traduzido relâmpago, e está correto, é relâmpago. Mas grande e resplandecente luz que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, é o Sol. E ele é a grande e resplandecente luz que todo mundo vai ver. Porque se você está em Campo Grande, você vê relâmpago. É campeão mundial de relâmpago, Campo Grande. Mas o relâmpago que cai em Campo Grande, você não vê em São Paulo. Amém? Está longe. O relâmpago de Campo Grande não sai do Oriente e se coloca até o Ocidente e todo olho o verá. Não. Então isso aqui é o Sol. E então o Filho do Homem vem, todo olho o verá. Quando vier, não tem dúvida. Não fica nessa de, não, ele está lá no deserto, vai lá ver. Não. Quando ele voltar, ele vai ser visto de qualquer lugar. E a terra é redonda, não é chapada, não é um prato, viu? Pô, pastor, mas Jesus vai estar aqui, está onde então? Se ele está aqui, quem está debaixo aqui da terra não vai ver. Vai ver, porque ele vai se mostrar do Oriente até o Ocidente. A terra vai dar a sua volta e ele vai continuar sendo visto. Então todo olho verá, não é para você ir até um lugar determinado para você vê-lo. Ele vai estar lá. É assim, não é um piscar de olhos, ele vai ficar. Vai ficar. Estão comigo? Assim também a vinda do Filho do Homem. Sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Amém? Continuando, logo depois da tribulação daqueles dias escurecerá o sol. Como é que se escurece o sol? Não.
O eclipse é pontual, é num lugar só, num determinado lugar. E um eclipse dura no máximo 1 minuto. E acabou. É um eclipse total que fica tudo escuro no meio do dia, dura 1 minuto. Acabou. E é naquele lugar. Do outro lado, não tem eclipse. Então, como é que faz para escurecer o sol? Explode um vulcão. Explode mais um vulcão. Explode outro vulcão. Toda a cinza. Em 1918, explodiu um vulcão na Islândia que se chama Katla. Presta atenção em mim. 1918, explodiu um vulcão na Islândia que se chama Katla. Katla é o nome de uma bruxa da Islândia. Iceland, terra de gelo, lá longe. A cinza cobriu a terra toda. E a temperatura da terra baixou 4 graus por 1 ano. Baixou 4 graus por 1 ano. Por causa das cinzas do Katla, que cobriu a terra. 1918. O Katla, ele entra em erupção. Lá na Islândia tem trocentos vulcões. Aliás, em 2010, entrou em erupção o irmão mais jovenzinho do Katla, que é um Skivlus Davros Blevsos, tem 35 consoantes no nome do bicho. E naquele momento fechou o espaço aéreo na Europa por conta desse bichinho ter entrado em erupção. Porque jato moderno não anda onde tem fuligem de vulcão, porque cristaliza a turbina e o avião cai que nem um tijolo. Então, fecha o espaço aéreo. Esse vulcãozinho pequenininho, ele tem 1% da capacidade do irmão mais velho, que é o Katla. E ele fechou o espaço aéreo na Europa por 3 dias, por conta da explosão lá que ele deu, que foi pequena. O Katla entra em erupção a cada 50 anos, historicamente. 50, 60, 49, 55, todo o tempo a história registra o Katla entrando em erupção. A erupção de 1970, que é 18 mais 50, não teve, acumulou. Ele está acumulando, e acumulando, e acumulando. Quando o Katla entrar na próxima erupção, que já faz 101 anos que ele entrou, e ele entra a cada 50 anos em erupção, ele vai soltar fuligem e vai fechar o espaço aéreo de todo o mundo, e vai escurecer o sol com a fuligem do vulcão. É assim que se escurecerá o sol, tá? Logo após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Isso aqui é chuva de meteoro, estrelas cairão do céu, é chuva de meteoro, chame aí do que se achar bom, asteroide. Aliás, agora está sendo falado demais aí sobre o Apófis. Alguém já ouviu falar do Apófis? Daqui 10 anos, em 2029, o Apófis vai passar aqui lambendo. Ele tem 400 metros. Se bater, tem uma chance em 40 mil de bater, que é grande a chance. Uma em 40 mil é grande. Normalmente eles têm uma chance em 1 milhão, uma chance em 50 milhões. Uma chance em 40 mil é uma bela de uma chance. Porque a conta que eles fazem da órbita do asteroide não é precisa. E ele é sujeito, ele fica rodando o tempo todo, ele é sujeito a um monte de coisa. Então, eu acompanho o Apófis faz um tempão. O Apófis é um deus... É um deus o quê? Babilônico? Da destruição. Botaram o nome dele de Apófis, esse asteroide.
E já estão atrás dele, monitorando o bichinho há muito tempo. Agora faz aniversário de 10 anos. Daqui a 10 anos ele vai passar aqui na esquina, vai aparecer um rastro no céu, todo mundo vai ver a olho nu, é o Apófis. Então, as estrelas cairão do céu, né, os poderes do céu serão abalados. O que é poderes do céu serão abalados? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá em Amós, capítulo 5. Aproveita que eu estou calmo. Amós, capítulo 5, versículo 7. Acharam Amós, coitado? Hã? Está aí escondido. Aleluia. Amós, capítulo 5, versículo 7. Vós, que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Quer dizer, Deus, ele fez as Pleiades e o Órion. O que é o Órion? O Órion é as Três Marias. Vocês chamam o Órion de Três Marias, viu? Né? A estrela do meio do Órion chama Betelgeuse. Diga para o seu vizinho aí, Betelgeuse. É a segunda maior estrela conhecida na astronomia nossa, moderna. Betelgeuse, é a estrela central do Órion. E lá na constelação do Órion tem as Pleiades, que são 7, ou tem alguma versão aí que está escrito 7 estrelas. Tem alguma aí? 7 estrelas, então. É as Pleiades, elas representam a igreja, as 7 estrelas representam a igreja. Então, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion. Ele torna a sombra da noite em manhã e transforma o dia em noite. Ele não é que ele faz amanhecer ou faz anoitecer. Ele transforma o dia em noite. Tá? Chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Né? O sertão vai vir a mar, dói no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. É isso aqui. Pega as águas do mar e joga lá no deserto do Saara. E aonde era mar, vira deserto. E onde era o Saara, vira mar. Amém? Jó, depois de Salmo. Antes de Salmo. Jó deve ser 38. Deixa eu achar aqui. Alguém, por favor, procura aí Órion no livro de Jó. Ou é 35, ou é 38, é por aí, acho que é 30. Quem tem aí uma... Esther, procura para mim, Órion, Jó. (38) Jó 31. Aqui, 31. Jó 38, 31. Olha o que Deus fala aqui, ó. Está falando com Jó. Porque Jó era metido a esperto, né? Está querendo discutir com Deus, né? E aí Deus fala assim para ele: podes atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os atilhos do Órion, ou fazer sair as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos?
Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Estão lendo isso aí? Estão comigo? Deus está falando, você pode atar as cadeias das Pleiades, são as 7 estrelas, as cadeias, você consegue atar, amarrar as cadeias das Pleiades, ou soltar os atílios do Órion. O que é atílio? Quem já foi passear o cachorro aqui? Levanta a mão. Quem foi passear o cachorro? Sabe um bagulhinho que você aperta assim e espreme na coleira do cachorro para pôr a coleira nele? Sabe aquele bagulhinho que você espreme? Aquilo se chama atílio. É uma presilha, é um pregador, é um atílio. Aquilo lá que você aperta para pôr na coleira do cachorro. Aquilo é um atílio. Você pode soltar os atílios do Órion. Quer dizer, tira a coleira do Órion. Solta os atílios dele. Por que eu estou contando tudo isso? Porque nós estamos lá em Mateus, né? E nós lemos, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Como é que a gente abala os poderes do céu e as estrelas caem? É só Deus que tira o atílio do Órion, e o Órion que está lá faz um tempão, e você chama ele de Três Marias, ele vai mudar de lugar. E aí a força gravitacional da maior estrela, a segunda maior estrela conhecida, vai mexer com todo o resto. E aí, aqui, a Terra vira, e o eixo da Terra torce, e então, aonde era Equador, vira Polo Norte. E aonde era Polo Norte, vira Equador. Torce a Terra. E a água escorre para cá. Alô? Deus pega as águas da terra, do mar, e joga na terra seca. Isso vai acontecer depois da tribulação. Tá? Logo depois da tribulação, daqueles dias, vulcão, escurece o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Como? Órion, Pleiades, ele é que solta os atílios do Órion, e lá em Amós diz, vocês têm que temer a Deus, porque é Ele quem muda o Órion. Foi você que fez o Órion? Você é capaz de fazer a Ursa é a constelação da Ursa, pegar os ursinhos e fazer eles andarem? Deus está falando isso. Aí depois que der toda essa tribulação louca, né? Escuta aí, os israelitas estão escondidos no deserto, hein? E vão sobreviver a toda essa tranqueira aqui. Alô? E vão entrar para o milênio. Depois de o sertão virar mar e os caras estão escondidos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Quer dizer, quando a gente vê essas coisas todas acontecerem de Mateus 24, ele já está às portas. Quais coisas? Guerras, rumores de guerras, temporal, catástrofe, terremoto, pestes, fomes, nação contra nação. Esse é o princípio das dores. E o que acaba acontecendo é que, quando começam as dores, e é isso que nós estamos vivendo hoje, chega um dado momento em que já não é mais o princípio das dores, mas já é trabalho de parto. Entrou em labor, né? Birth labor, trabalho para nascer, trabalho de parto. E princípio das dores, que você tem dores de parto, que é aquela coisa de 12 em 12 horas, amém? Para entrar em trabalho de parto, para nascer, qual que é
o momento que muda. Não tem momento que muda. Vai acrescentando as dores, princípio das dores, e mais dores, e mais dores, e mais dores, e depois chega um momento que já não é mais princípio, já é o meio. Já foi o princípio. E como é que a gente fica sabendo? A gente não fica. Começou o princípio das dores, vai acabar em parto, vai nascer. E nós estamos no princípio das dores. Quando vira, corre para o hospital, é quando o Senhor está falando aqui, foge para os montes, vai quebrar o pau. Amém. É muita feijoada, né? Vocês me acompanharam? Mas é só Mateus 24, gente. Eu não consegui nem chegar no final de Mateus 24. Vamos parar aqui, senão ninguém dorme. Aleluia!